Bem, galera, é o seguinte, já estamos aqui no nosso quarto encontro da Criptotrilha da E2C, né, da E2 Glatcoin. E uma das coisas que a gente já foi percebendo nesses encontros, né, dessa Criptotrilha, é que, mais do que colocar a mão na massa, do que as pessoas baixarem uma carteira digital para o seu celular, para o seu PC, etc. Tal, e começar a transacionar criptomoedas. Inclusive, no último encontro que a gente fez, surgiu uma ideia da gente usar uma moeda, né? Uma criptomoeda que é fake, né? Que é o testnet do Bitcoin, né? Sugerido pelo próprio André Ferreira, com relação a isso. É uma ideia interessante, né? Até para a gente poder praticar. Mas, aquela coisa, é importante a gente entender que, independentemente de a gente testar, pegar um testnet Bitcoin e usar isso para transacionar entre a gente, né? É importante a gente entender como é que é o ciclo de vida, né? De criação de uma moeda, e em especial de uma criptomoeda. E por que eu falo em especial uma criptomoeda? Porque as criptomoedas estão essencialmente ligadas ao blockchain. O blockchain, como vocês sabem, é uma tecnologia P2P distribuída, né? Então, e uma criptomoeda essencialmente é uma tecnologia social entre e para com pessoas. Então, a questão de você se apropriar disso como tecnologia social, trazer para a sua vida, né, é fundamental. O capital social em torno disso é fundamental. E, nesse sentido, a gente vai conversar hoje, nesse encontro aqui, bastante sobre isso. A gente não vai entrar nem no detalhe da proposta de valor da E2C hoje. A gente vai falar realmente dessa questão específica. E, com isso, o Taiwan já tem um material aí para a gente poder dar uma olhada. Vai lá, Taiwan, manda ver. Show de bola. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Cadê? Vamos lá. Feito. Deixa eu só puxar isso aqui para o lado. Beleza. Estão conseguindo ver aí, galera? Seria legal você dar uma mostrada no geral. Isso. Então. Beleza? Depois no geral, ficar no específico de cada coisa. Isso aqui, eu encontrei esse material através de uma galera que é vinculada à P2P Foundation, pelo que eu fui encontrando. Eles trabalham muito no sentido do que a gente vem conversando aqui na trilha D2C, que é a criação de fluxo, é a moeda utilizada como uma criação de fluxo. Eles partem do princípio de que moeda não é só dinheiro, que moeda são vários fluxos que acontecem na relação entre as pessoas. Tudo acaba virando uma moeda, e a a materialização dessas moedas mais que estão numa linguagem subjetiva acontece através das criptomoedas, por exemplo, hoje. Então aqui basicamente eles dividem desse lado esquerdo é o ciclo de vida do sistema que uma moeda compõe. Desse lado esquerdo, que é o diagrama de vida aqui do sistema da moeda, como conceber e desenhar, como construir, como você fazer um lançamento, como você fazer, aqui eles até usam alguns termos mais tradicionais, como você fazer a gestão desse ciclo do sistema de uma moeda, e como você encerrar o ciclo também. Esse ciclo, ele basicamente passa por esses princípios aqui, que é a concepção, o design, a construção, o lançamento, a adoção, aí o feedback, aí a análise se está ou não funcionando, fechamento, se está funcionando, passar pelo redesign, o redesenho, o relançamento. Esse é o ciclo do sistema. Do lado direito aqui, você vê o ciclo do diagrama de vida do token. Ou seja, muito isso que o Vinícius falou. Você fala de uma moeda, a gente não está só falando da emissão de um token e o uso, não. Ela tem todo um sistema por trás dela e tem a parte de emissão do token, que é uma parte mais prática. Mas o sistema é uma coisa muito mais complexa e exige uma série de outras coisas, mas em especial o fluxo. Tudo está ligado ao fluxo. Isso aqui toda essa construção que eles fizeram, isso aqui é um adensamento de um desenho de como você pegar fluxos de valor e materializar esse fluxo num token.
para esse fluxo poder potencializar a transação desse valor entre as pessoas. Basicamente é isso. E aí isso vai se desmembrando. No token, basicamente, você tem a emissão, a forma como as transações vão acontecer e a aposentadoria aqui que é basicamente o fechamento do token se ele acontecer ou não. E ainda tem a parte da conversão da moeda que eles não pelo jeito não fechou isso. Bem, então, Tevan, como isso aqui não é uma aula, certo? Isso aqui é justamente, era só para dar um geralzão aqui na galera. Seria legal, de repente, a gente dar um rewind aí, muitas coisas, nessa pincelada geral que você deu, né, de tudo que você passou, foi bem rápida, quer dizer, eu tenho certeza que tem um monte de gente com dúvida aí, e abrir para o pessoal fazer comentário, quer dizer, primeiro se entender alguma coisa que você falou de forma tão concisa e rápida, né? E se alguma coisa a gente de repente tem que voltar para conversar melhor, né? Então tá aberto para o pessoal aí, tá? Tá valendo para você também, tá, André? André, Messias, Maia. Eu fiquei muito curiosa com esse termo aposentadoria. É o fechamento do token, basicamente, né? Aposentar o token, né? Onde ele vai deixar de existir. Deixa de existir. Então, por que ele deixaria de existir? Chegou. Tudo tem um processo de início e fim, né? Não são todos os tokens. Por exemplo, os tokens agora. A Prospera está passando esse momento agora, por exemplo. Tinham 4 tokens e agora os tokens estão sendo encerrados, né? No modelo, porque nada diferente do que a gente faz do que as moedas, até as moedas tradicionais, inclusive, elas encerram, elas passam por processo de encerramento. Sim, é que acho que a gente está acostumado a ver que nem o dólar, né? É uma coisa que jamais a gente pensa em ver encerrando. Por isso é difícil a gente pensar nisso, né? Na verdade, se você olhar para a grande maioria das moedas, a maioria encerra. São pouquíssimas moedas hoje que tem mais de 30 anos. Quase nenhuma, nem o dólar não tem isso tudo, quase, no modelo atual. É um ciclo bem natural. A moeda ser criada, usada, muda-se o fluxo e ela é encerrada. O lado esquerdo, assim... A Vânia quer saber o que é token. O lado esquerdo, assim, sem entrar muito em detalhes, eu entendi mais, né? Agora, o token eu não entendi. Basicamente, quando fala do token, fala desse aqui, que é o ciclo de vida da moeda em si. O token é o que é emitido. Seria como se fosse a moeda de papel, no caso de uma moeda tradicional. No caso, tipo um vale alimentação, uma milha, isso tudo é um token. Por isso que eles classificam como token. É a moeda em si. E o lado esquerdo é o sistema que compõe onde essa moeda circula, né? Token seria tipo a representação física dessa moeda, não? Não, na verdade, porque representação física, hoje em dia, a gente fala em criptomoeda, ele nem existe fisicamente, né? Na verdade, é a representação da ferramenta. A moeda é uma linguagem, né? A moeda é uma ferramenta usada. Então, essa ferramenta ela vai ser emitida aqui. A emissão dela vai ser assim, as transações delas vão funcionar assim. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. O token seria como se fosse uma unidade disso. Por exemplo, Isso. $1, um Bitcoin, R$1, um token, um coin, um Crypto Transfer Coin, um E2 Gladys Coin. Isso. Então, basicamente é isso. A gente aqui no token, a gente olha para a emissão dele, como é que ele vai ser feito, qual vai ser o tipo do token, que meio que vai usar para emitir, qual autoridade vai controlar ele, se vai ser centralizado, se vai ser uma coisa seletiva, se vai ser distribuído, como é uma criptomoeda. As transações, como elas vão acontecer, vai passar por aonde, que tipo de transação vai ser aceita, enfim. É a moeda em si. Nós estamos falando da moeda. Estamos falando, por exemplo, aqui é o Bitcoin, digamos. E aqui do lado é o sistema que compõe. Entendi. Aí é todo o sistema que compõe a rede.
Agora, vocês usaram o termo aposentadoria, que é o fim da moeda que você falou, né? É isso mesmo? Na verdade, eu tirei isso tudo desse processo aqui deles, que eles usam esse termo, né? Eu ainda vou adaptar isso. Acho que a caminhada é a gente pegar um pouquinho do que a gente está aprendendo e começar a adaptar, mas já dá uma base bem interessante isso. Não, mas assim, eu queria entender o conceito em si, que o fim, você falou que toda moeda ela chega no fim, mas assim, o próprio dólar, quando você falou que o dólar chega no fim, o Bitcoin chega no fim, eles existem. Você está falando o quê? Sobre... Eles continuam existindo, né? Fim Mas não, quais moedas você conhece hoje que existem? Que você sempre viu elas e elas não acabaram? São pouquíssimas. Ah, tá. Por A gente exemplo, está falando hoje no mundo, talvez o que tenha mais de 30, 40 anos é o dólar, ponto, de moeda estatal. O ouro é uma outra história e é isso. Então, as moedas... É porque o fluxo, uma moeda é um fluxo de linguagem mesmo. E o fluxo de linguagem no modelo tradicional, ele vai entrando em colapso. As moedas estatais vão entrando em colapso. E aí elas vão sendo aposentadas. Como foi aqui no Brasil, nós tivemos aí uma época onde de 2 em 2 anos trocava de moeda. Agora chega real, é isso? Se fosse simplificar o que a gente está conversando aqui, para quem está olhando para a tela, do lado direito, onde está diagrama do ciclo de vida, conceber, desenhar, construir, lançamento, gestão, essas coisas todas, isso tudo aqui diz respeito à confiança. Isso. Tudo que está no lado direito diz respeito a fluxo. Ou seja, a forma como ela vai circular, né? As transações dela, entendeu? Então, assim, basicamente é isso. Quer dizer, aqui, de certa forma, é o software. Né? Assim, que esse software, no caso, é a confiança que você vai ter naquela moeda. Então, por exemplo, a partir do momento que as pessoas não têm confiança, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu não sei se o André certamente não viveu, a Letícia não sei até que ponto ela pegou isso, mas eu acho que a Vânia pegou, eu acho que a Maia pegou, mas teve um momento no Brasil, nos anos 80 para 90, que as pessoas preferiam fazer poupança em dólar do que usar a moeda de então. Vocês estão sabendo disso? Então, viveram isso? Claro. Eu não vivi, mas pelos meus estudos aí... A gente comprava dólar, né? As pessoas preferiam... Pegavam o salário, trocavam ele todo por dólar, porque a inflação estava altíssima, comia o dinheiro que você tinha, que era cruzeiro, nem lembrava qual é a moeda que era, cruzado, né? Alguma coisa do gênero. E se você não trocasse por dólar, você perdia, do dia para a noite, para o overnight, você perdia o valor da moeda por completo, por falta de confiança na moeda. Quer dizer, depois eles fizeram aquele URV, lembra? O RV já foi. E aí fizeram 1 para 1, e aí quem tinha um monte de dólar ficou puta que pariu, perdi um monte de dinheiro. Exatamente. Mas o RV já foi em 1995, já foi na década de 90, né? Para a entrada do Plano Real, não é isso? Mas, enfim, é só para exemplificar que a moeda tem ciclo de vida. Ela nasce e é construída uma confiança. No caso da confiança com relação ao cruzado, vamos dizer assim, ao cruzeiro, a confiança, entre aspas, era artificialmente colocada pelo Estado, na figura do Banco Central. Entendeu? O garantidor, entre aspas, era o Estado. Agora, vocês sabem um aspecto que é interessante disso, e que pouca gente conversa, é que a partir do momento que se emite uma nota de R$10, né, o Banco Central não tem como rastrear isso aqui. Ou seja, as pessoas ficam achando que o Banco Central não tem, é impossível ele rastrear essa nota aqui. Ele não tem como rastrear essa nota. Quer dizer, então, na realidade, se essa nota está circulando, ela está circulando entre pessoas, não está? Então, a partir do momento que eu ofereço ela numa feira para comprar alguma coisa, a pessoa que está recebendo, ela tem confiança que ela tem algum valor. Mas a partir do momento que alguma pessoa passa a não ter confiança no valor dessa moeda aqui, essa moeda deixa de existir. Isso.
Isso, pessoal, o termo que é usado é fungibilidade. E aí entra muita questão. Por isso, essa moeda ela tem o mesmo valor sempre. Por isso que o real, por exemplo, o dinheiro que é usado para, sei lá, esse dinheiro é um dinheiro que foi usado para alguém comprou alguma coisa ilegal com ele, a outra pessoa foi lá e comprou outra coisa ilegal com ele, a outra comprou outra, e aí chegou em você. Esse dinheiro continua tendo o mesmo valor, ele continua valendo R$10. Ele é fungível em qualquer lugar, mas ele não pode ser rastreado. Diferente do que acontece com as criptomoedas hoje, né? Já é uma outra situação. Então é totalmente muito isso mesmo, assim. O sistema ele se baseia em confiança para que o token possa circular, e obviamente que o token também necessita de ter uma série de questões tecnológicas para que ele seja seguro, para que esse sistema possa usar ele. Mas a grande complexidade do processo está em entender o fluxo e criar confiança no fluxo, para aí sim o token ser uma coisa que realmente faça parte desse ciclo, né? Aqui dá para ver um pouquinho melhor a parte básica assim desse ponto até que você colocou de como ele se aposenta, né? Vai passando pelos ciclos e chega um momento onde o próprio token já não faz mais sentido e ele deixa de existir, né? Seria interessante a gente falar de um ponto aqui, gente, que é o seguinte: especificamente, a gente aqui tá, obviamente, vem conversando sobre. A gente não vem conversando especificamente sobre o que é uma moeda, correto? Até porque, teoricamente, todo mundo aqui tem a experiência de lidar com uma moeda diariamente, correto? Que no caso do Brasil, a moeda fiduciária do Brasil, como vocês sabem, é o real, correto? A questão é que todo o conceito em torno de moeda, ou seja, de dinheiro, ele está ligado à acumulação e a poder. Isso. Certo? E ele está ligado à escassez. Por quê? Porque a moeda, da forma como nós conhecemos, ela é emitida pelo Banco Central. Certo? Existe um emissor centralizado. Esse emissor centralizado depende de uma política macroeconômica para dizer se ele vai emitir mais ou menos moeda. Correto isso? Correto. Deu para vocês entenderem o que eu falei? Só tem um ponto aí, eu acho. Que quem mais emite moeda, na verdade, não são nem os governos, não é nem o Banco Central, são os próprios bancos, né? Que criam dinheiro a partir de empréstimo, né? Eles precisam de autorização para isso, né? Eles criam dinheiro do nada a partir de crédito. Exatamente. Eu ia chegar nesse segundo ponto agora, mas eu quis começar do básico do básico, para a gente poder fazer umas extrapolações aqui. O sistema financeiro, que está intrinsecamente ligado à macroeconomia como um todo, né, a macroeconomia, né, a grande economia, né, ele é o maior gerador de inflação e de débito-crédito. Interessa para ele gerar gerar um endividamento permanente na economia, justamente para gerar crédito. Como colocou bem o André Ferreira, na medida que você vai gerando crédito, você vai gerando mais emissão de moeda. Quer dizer, o motor de geração de moeda, extraoficialmente, é o sistema financeiro, é o sistema bancário. Correto? Esse é o motor. Agora, oficialmente, quem fala das taxas, quem diz qual é o valor da unidade, qual é o tipo da moeda, esse é o Banco Central, quer dizer, está tudo centralizado nele. Correto? Nós não vamos entrar nessa questão, tá, galera? Até porque essa é uma questão, por incrível que pareça, embora mais simples de entender, ela tem mais complexidade em termos burocráticos, administrativos, conciliatórios, regulatórios, né? Regulatórios de mercado, e não vem o caso aqui, a gente não vai conversar sobre isso.
eu acho apenas que a ilustração que é importante para a gente entender aqui é que uma moeda é diferente de uma criptomoeda. Isso é muito importante entender. E a diferença já começa pelo fato de uma criptomoeda já ser, por natureza, distribuída. Ou seja, ela já é regulada entre pessoas e não tem nenhuma participação de Estado, governo, mercado financeiro e daí vai por diante. Fala, Taylor. Isso quando a gente coloca falando de moeda fiduciária, né? Moeda monetária. Que aí quando a gente começa a desmembrar isso, aí você vai entrando nas vários outros tipos de moeda que existem. A gente está muito acostumado a olhar mais para a moeda monetária como o modelo padrão, né? Mas não, a gente tem moedas. Se você olhar para o sistema de ensino, ele é todo baseado em moedas, né? Você precisa cumprir uma carga horária, que é um crédito de horas que você tem que cumprir, para poder ter acesso a um outro grau de outros créditos, para você poder emitir um certificado que você cumpriu esses créditos. Você precisa desse certificado para entrar em outro grau. Ou seja, são várias moedas que vão sendo criadas aí e validadas, mas tudo no modelo centralizado. A grande maioria das moedas que existem são baseadas em modelos centralizados. Então, elas têm esse controle que também tem na moeda só monetária, né? Bacana essa isso a gente comparação que você fez com as notas, não é? Muito bacana. Existem são as várias formas, né, de... Então, então o sistema monetário, ele nasce do nosso endividamento, certo? Então, ele nasceu já pensando na escassez. Mas não foi assim originalmente. Foi assim originalmente? Não, né? A intenção do sistema criado pelo... Nós estamos falando de um sistema criado pelo Estado, né? O Estado cria o sistema com uma intenção, que ele vai se desencadeando, por exemplo, nesses processos aqui. Você concebe e desenha uma moeda com esses processos. Então, a intenção dele é escassear o processo, é controlar. Obviamente. A moeda em si, quando nasceu, ela era uma potencializadora de fluxo. De troca, né? Ela nasceu não nasceu vinculada a nenhum tipo de Estado, ela era distribuída, né? Ela nasceu com as pessoas trocando, e ainda existe isso. As pessoas ainda fazem isso, é abundante nesse processo. Maia, esse modelo piorou muito na década de 70, porque até a década de 70 existia o padrão ouro, onde para emprestar ou para emitir moeda, os bancos, os governos tinham que ter ouro guardado no Banco Central, no banco, custodiado, como lastro daquela moeda, daquele crédito que estava sendo dado. Então, todo o dinheiro que existia, tipo, seria como um cheque que você poderia ir lá no Banco Central ou no banco e retirar aquilo em ouro. Sim. E a partir da década de 70, eles viram que isso seria interessante não existir mais. E daí eles aboliram o padrão ouro e vão emitir dinheiro à vontade, crédito à vontade, que vai ser bom para todo mundo. Sim. Só piorou. Baseado no endividamento da gente, né? Sim. Aqui você consegue ver, Maia, se olhar aqui, ó, basicamente as funções específicas das moedas que existem são essas. É uma unidade de conta, um meio de troca, que é a moeda monetária, uma reserva de valor, que hoje, por exemplo, é o ouro, um token de status, que é o que o Uber faz. O Uber criou uma moeda de status, o Airbnb é uma moeda de status, é as estrelinhas que você dá para o motorista. Isso é uma moeda, que tem um valor de status. E uma métrica de performance, que é o quê? É uma moeda da Olimpíada, por exemplo. A métrica de performance é o quê? O primeiro colocado ganha medalha de ouro. As medalhas são usadas como métricas de performance no esporte. Mas isso tudo são moedas. Isso tudo são moedas que a gente não encara como... A gente não enxerga... Foi desestimulado também a enxergar esse tipo de coisa, né? Então, está presente na nossa vida mais do que a gente imagina, né? Esses processos
de utilização de moeda como criadora de fluxo, né? Ou de aprisionamento de fluxo, que é o que mais acontece normalmente. Mas sempre está presente. Tá. A gente, no blockchain, não se tem intermediários, mas a tecnologia ela tem as suas variáveis para poder garantir, né, a transparência, né, assim, que o sistema continue a funcionar. Eu lembro que numa dessas criptos aí da vida, a gente falou sobre, vocês falaram sobre o smart contract e a prova de trabalho, não foi? Esses seriam os dois principais mecanismos, digamos assim, para poder garantir esse funcionamento desse ambiente? Vai, Taiguara. Então, na verdade, qual é a grande revolução por trás da criptomoeda em si, do Bitcoin e da rede Ethereum, que são as duas maiores e são públicas e abertas, e o blockchain é público e aberto. Eles trouxeram quando você bota nesse ponto aqui, que a gente está olhando aqui, a viabilidade de você criar uma moeda não era viável você criar uma moeda. O custo financeiro de você fazer um processo desses era altíssimo. São uma série de variáveis que você tem que montar. E o que trouxe o blockchain o blockchain trouxe? O Bitcoin trouxe e veio junto com o Ethereum. Hoje, como eu mostrei aquele dia, em 2 minutos, eu criei um token que eu poderia usar ele desenhando ele com qualquer uma dessas, dentro dessas intenções que eu poderia ter com ele, mas ele tem a segurança que tem uma moeda como o Bitcoin, ele é mais seguro do que o real, ele é inviolável, ele pode ser transferido para qualquer lugar do mundo. Enfim, ele tem todas as garantias que uma criptomoeda como o Bitcoin tem, em função de que a tecnologia já está criada e está disponível e aberta e pública. Ela é acessível para qualquer pessoa. É como a internet. A internet fez com informação isso. E agora o blockchain vem para fazer isso com um sistema de valor. Ou seja, você pode transacionar moedas com o mundo inteiro, criando ela de uma forma muito simples, fácil, barata, gratuita praticamente, sem custo nenhum quase envolvido. Não sei se eu consegui te clarear um pouquinho do que é isso. Então, na verdade, você não precisa essa prova de trabalho que existe no Bitcoin, que garante a segurança da moeda e garante tudo, ela é diferente da prova de trabalho ou da prova de participação que a gente quer criar. Porque a gente não precisa garantir a segurança do blockchain. Quem garante a segurança do blockchain em questão de colocar computador para rodar e para minerar essas coisas é o Bitcoin, é o Ethereum. A gente vai criar outras regras de emissão em cima disso. A gente vai criar regras que potencializem fluxo entre as pessoas, utilizando a tecnologia que já existe. Tá. Uhum. Então, estou super curiosa, gente do céu. Isso é muito bom, isso é muito bom. É que tem um monte de elemento aí, a gente ficou olhando assim, tipo, vamos começar pelo quê? Que elemento desse a gente vai começar a pegar? E o Taiwan fica abrindo e fechando o tempo todo, tudo mudando, aí o pessoal o pessoal tá tonto aqui, rapaz. Mas, por exemplo, me surgiu aqui na cabeça. Vocês falaram dos valores para a construção dessa moeda, né? Do EBC, baseada na abundância. Eu estou assim, muito curiosa sobre isso. Eu não sei se é um momento de falar isso, mas se vocês pudessem tocar um pouquinho nisso, eu ia ficar feliz. Eu acho que é um pouquinho. Eu abri esse ponto justamente para complementar aquilo que eu falei, que eu comentei com a Vânia. Quando você o padrão que eles apresentam nesse desenho aqui de como criar uma moeda, para construir uma moeda você vai olhar o quê? Quem criou, quem está se dispondo a criar, ou seja, por exemplo, aqui a gente está uma comunidade aberta,
tudo se colocando para criar uma moeda, os parceiros, os recursos e a infraestrutura. O modelo tradicional, ele exige uma série de coisas, ele exige ter bancos envolvidos, ele exige ter fontes de financiamento, uma série de recursos necessários para isso. Como a gente está falando de uma moeda que o custo de emissão da parte tecnológica é quase zero, a grande questão é o fluxo, é a intenção que ela tem e como dar fluxo para as pessoas que se identificam com essa intenção dela. Essa que é a abundância. Quando a gente fala, a gente vai trabalhar, a intenção dela é explorar o paradigma da abundância por entre as pessoas. Então, no caso, o que está falando é a proposta de valor, Maia. A proposta de valor, isso mesmo. Qual é a proposta de valor dessa criptomoeda? Correto? Por exemplo, quando ele falou assim, quem é o criador, aqui em cima, né, nesse quadrinho que ele colocou, sai daí não, Esteban, fica aí. Quem é o criador, financiador da emissão da moeda? Quer dizer, na verdade, todos nós seremos co-criadores e co-emissores da emissão da E2C, entendeu? Já vai nascer distribuído, correto? Essa já é a intenção, ou seja, essa já é a proposta de valor, né? Esse ponto eu acho que já dá para entender, né? Esse ponto específico dá para entender, né? O que a gente ainda não conversou muito, conversou pouco, é sobre elucidar melhor qual é a proposta de valor, né, da E2C. Ou seja, a gente já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas não entramos em detalhe ainda, né? Até porque eu não tenho isso na cabeça em definitivo nenhum Taiwan. A gente tem alguns bullet points, né? A gente tem algumas questões ali que a gente já colocou, que fazem parte da animação da estação, mas que podem ser enriquecidas e devem ser enriquecidas, né? Com os insights que você vai ter, que a Vânia vai ter, que a Letícia vai ter, que o André pode ter, que o Rodrigo pode ter, enfim, o Tony, todo mundo que estiver envolvido nisso, entendeu? O momento, por exemplo, agora que a Prospera está vivendo, é muito interessante porque houve uma curva de aprendizado muito interessante ali na questão da Prospera. Qual foi a curva de aprendizado? Eles emitiram, tipo assim, o foco foi criar as organizações em rede, né? As organizações prósperas. Cada organização próspera criaria a sua criptomoeda, como foi criado, não é isso? A Pimpadas, a CT Coin, Crypto Transfer Coin, a BlockPub BP Coins, a BlockPub Coins, e vai por diante. Mas só que não se deu atenção porque nós estamos dando atenção aqui, né, na criptotrilha da E2C, que é a questão das pessoas se apropriarem disso. Ou seja, de haver gente interessada em querer se apropriar e transacionar isso. Interessada em ter na mão a E2C. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Tipo assim, como ele falou, tecnologicamente, o custo é pífio, né? Uma criptomoeda. E você emite muito rapidamente. Mas se não tiver um tramamento de conversas, de narrativas, de apropriação em cima da proposta de valor da criptomoeda, ela pouco ou nada vale. Ela já vai ser emitida morta, entendeu? Ela já vai ter aposentadoria. Sim. Uma coisa que elucida bem isso, Maia, se você olhar para... Lembra desses fenômenos que tem nas escolas... Normalmente acontece, sempre todo ano tem alguma coisa que surge. Ou na minha época era as figurinhas e era o negócio do TAS que chamava, que jogava e não sei o que. As crianças Isso eram moedas que as empresas faziam, mas quem se apropriava eram as crianças. Isso virava realmente uma moeda. Na minha época, na verdade, a que mais me marcou, na minha região chama de bolita, aqui não sei, aqui chama de... Enfim, tem vários nomes no Brasil. A bolinha de gude, enfim. A bolinha de gude era uma moeda. E ela... Por que ela virou isso? Porque as pessoas se apropriaram dela, tanto que hoje em dia diminuiu muito, por exemplo. Hoje em dia já não vê o tamanho que tinha antigamente da apropriação em relação a isso. Isso são moedas. Isso é um fenômeno que acontece... O fenômeno social é o que interessa. Com a moeda monetária, o que acontece
dentro dos territórios nacionais, é que a gente é obrigado a usar. A gente não tem escolha. A gente é obrigado. A gente é obrigado, porque tudo é aceito, o imposto é pago, enfim. A gente tem essa obrigação, são moedas que elas são obrigatórias. Agora, essas moedas criadas, não. E aí sim elas precisam que as pessoas se apropriem delas, né? Então, se você tem essas moedas circulando, você precisa que as pessoas se apropriem delas. Senão vai passar. Se você criar uma moeda que não é feita dessa forma, ela vai ser de uma forma autoritária, como, sei lá, um vale alimentação. Você também é obrigado a usar ele. Você recebe ele. Você não pode escolher se você quer ou não quer. Você recebe. Você não pode escolher se você quer em dinheiro. Você ganha em vale alimentação. Você é obrigado a usar. São moedas compulsórias. Elas são de obrigação de uso, né? Você não tem escolha. Mas aqui não. A gente está falando de uma moeda criada por entre as pessoas, que tem uma proposta de valor ligada à abundância, ligada ao comum. Então, as pessoas têm que se apropriar disso. E aí é esse processo todo que a gente está fazendo. Legal. Essa coisa, a bolinha de gude, ela me lembra alegria, a brincadeira, o lúdico, né? E ela sumia assim, é incrível, né? Como o lúdico, a brincadeira tá ficando assim meio em segundo plano, né? Não, deixando de ter valor pela autocracia da moeda. É que, na verdade, foram surgindo outras, né? Hoje em dia é muita virtual também, né? Existem. De falar que eu já conheci algumas crianças que vivem, que transacionam mais de 2 ou 3 moedas, né? Porque os jogos de videogame, todos eles têm as suas próprias moedas, né? Verdade, todos eles têm as suas, as antigas moedas de gude, né? Todos eles têm isso. Continua rodando, só que de outra forma. Esse processo nunca é que é um processo intrinsecamente humano. As moedas, elas são linguagem, assim como a nossa linguagem falada. Ela é uma linguagem que te permite exponencializar um fluxo de transação de valor. Porque se a gente ficar só na troca, sem a presença de uma moeda que dê expansão de fluxo, a troca vai ficar limitada. A troca vai ficar limitada e vai ficar escassa. A moeda simplesmente ela potencializa esse processo. Ela não é nada mais do que isso. Ela é um potencializador de fluxo. Isso no meu entendimento, né? Ela vem para ajudar esse processo de troca, para potencializar. Certo. Esse negócio da proposta de valor, eu acho interessante pensar, por exemplo, no ouro, né? Que o ouro, se for ver, era só uma pedra dourada que brilhava, não tinha utilidade nenhuma, né? Só a partir do momento que começaram a fazer adorno e utilizar ela para alguma proposta de valor realmente para o ouro, é que ele começou a ter valor. Se não tivesse utilização nenhuma, ia ficar lá parado a pedra de ouro lá, né? Sem valor nenhum. Sim. Justamente. Assim como foi o sal, né? Como foi as especiarias, né? Sim. Aí que tá, foi evoluindo por causa das características intrínsecas a isso. Que de cada lugar, né? Que a gente mostrou das características do Tolkien. Então essas moedas foram evoluindo, né? A humanidade, a gente foi evoluindo, a gente evolui constantemente. Mas por acaso a moeda em si, ela fazia em torno de uns 200 anos que a gente não tinha nenhuma revolução em cima disso. Por incrível que pareça, embora ela seja tão presente. A gente não tinha revoluções em cima de forma de moeda. A moeda continuava sendo do mesmo jeito. Mas o mais interessante ainda é que o modelo de emissão de moeda, dessa moeda monetária, aí nós estamos falando de, sei lá, de 500 anos para mais, o modelo é o mesmo, era o mesmo. A criptomoeda mudou isso. Isso é muito importante entender, que é o seguinte, na história do que nós entendemos como civilização, certo? A partir do momento que nós nos sedentarizamos e formamos civilizações, aqueles que detinham poder, né, detinham poder, primeiramente, a moeda, digamos, no início era
o volume de território que você conseguia deter, né? O volume de território agriculturável, né? Que você podia deter e que você podia ter o pastoreio ali, num sistema feudal, vamos botar dessa forma. Né? Obviamente, foi se criando, junto com isso, né, outros sistemas de dominação que são ligados às religiões. Né? Uhum. As religiões também são sistemas de dominação, também é um tipo de moeda. Você pode pensar isso como um tipo de moeda também. Então, ao longo do tempo, aí depois você tem a criação dos estados, de todo tipo de estado que você possa imaginar. Né? O estado ligado a sistemas de governos monárquicos, né? Monárquicos absolutistas, sistemas de governos republicanos, correto? Vários tipos de sistemas de governo. Esses sistemas ditatoriais, enfim, esses sistemas de governos, entendendo que eles tinham, como o Estado é centralizado por natureza, né, ele é centralizado e centralizador por natureza, ele detém, né, o poder intrinsecamente na mão dele. No caso de um sistema democrático, né, detém porque o povo concede ao Estado, né, para o seu operador, que é o governo, né, o poder. Quer dizer, na teoria é isso. Né? Quem concede poder ao governo é o povo, é a população. Essa é a teoria. Né? Essa é a teoria. Mas o governo vira uma espécie de entidade estatista privada, como de fato é, né? E só trabalha para o seu próprio, quer dizer, só trabalha para o seu próprio benefício e usa a estrutura do Estado, que é uma estrutura hierárquica, burocrática, centralizada, verticalizada, para se manter no poder, né? Para se completar no poder, para se continuar no poder. Essa é a prática do que a gente vê. Correto? E, nesse sentido, a moeda monetária ela tem sido uma forma de adestramento. Entendeu? Ela tem sido uma forma de conformação e adestramento. Sem sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Entendeu? É por isso que todo mundo tem um entendimento de moedas monetárias, do famoso dinheiro, um entendimento tão negativo. Porque quando se fala de moeda, você lembra de dinheiro automaticamente, você lembra de real. Correto? Você lembra de alguma outra coisa que não seja isso? Não, você não lembra. Porque toda essa perspectiva que nós estamos abordando aqui sequer é falada com você. Sequer é conversada em casa, sequer é conversada em família, sequer é conversada em sociedade, nada disso. Quer dizer, então a ruptura que digamos assim, foi proporcionada, né, pela criação do blockchain e na sequência, né, do Bitcoin, ela é muito mais do que uma ruptura de um mercado financeiro. Ela é muito mais que a ruptura de uma dinâmica macroeconômica. Ela é uma ruptura cultural, literalmente. A gente está falando de uma ruptura literalmente cultural, de você reentender a porra toda. Né? Você aprender e reentender tudo. Tipo assim, peraí, então, caraca, meu, quer dizer que tudo que eu acho que eu sei, eu tenho que desachar. Você tem que começar a desachar. Começar a desachar que você sabe. Né? Começar a entender que se abre todo um outros mundos com essa dinâmica que a gente está conversando aqui, entendeu? Isso é bem perceptível. Falar uma coisinha depois? Opa, manda bala, fala aí. Hoje aconteceu um fato até engraçado hoje em relação a isso tudo. Estou participando de um congresso aqui em Brasília, no mercado de seguro. E o que acontece? Tem umas seguradoras agora que começaram a falar do cyberseguros, esses seguros cibernéticos. E teve um momento, quando a estava na entrevista, que ela começou a falar mal do Bitcoin e da criptomoeda. Eles começaram a falar mal, falando que essa moeda ela está sendo utilizada por terroristas, que está sendo utilizada por fazer uma caveira das pessoas que não têm ciência disso. Aí eu falei assim, gente, espera aí, tem como você dizer o que você está dizendo? Aí todo mundo assim no congresso levantou os estudos e falou,
Falei, sabe por quê? Porque eu conheço várias pessoas que estão fazendo trabalho sério em relação a Tem isso. razão, Tony, tem razão, terroristas. Só nós Aí eu falei, terroristas que usam. as pessoas estão fazendo trabalho sério em cima disso, tem vários trabalhos sendo feitos, e não é possível você falar isso. Você tem que dizer isso porque as pessoas não têm ciência disso. Só porque você quer vender o seguro e você quer criar o medo nas pessoas de uma coisa que está ressignificando muita coisa, que está evoluindo, eu acho que não, peraí, você me entendeu mal. Eu falei, não, tá bom. Então, que eu te entenda mal. Aí ela foi para... E isso acontece, né, nessa questão toda. A informação que tem em cima disso é uma coisa muito... um perigo, não digo um perigo, mas é uma coisa que pode não deixar a coisa acontecer no que nós estamos imaginando. Tipo assim, numa coisa mais voltada para uma questão assim, distribuída, para uma questão onde que todo mundo possa ter lá as suas opções de interação, tá entendendo? Por quê? Porque existem pessoas que estão num processo de contra isso, porque como isso aí cria uma ruptura muito grande e dá o acesso a você fazer o que você quiser, tá entendendo? Aí teve um momento que ela até falou assim, eu tô com muito medo, porque lá nos Estados Unidos já tem caixa eletrônico fazendo Bitcoin. Eu falei, mas medo por quê? Por quê? Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo essa questão de pessoas que estão pensando uma coisa legal, assim, distribuída, como esse grupo todo que nós estamos participando, eu vejo outras pessoas já gerando o caos. Porque a criptomoeda, a questão de blockchain, é uma realidade, ponto. Isso não tem mais como voltar atrás, isso é uma realidade. Então, tipo assim, vai ter que ter essa... Então, isso vai acontecer, já está acontecendo, já vejo várias organizações já se moldando para isso. E é muito interessante isso que aconteceu, esse registro, porque, tipo assim, da mesma forma que a gente está aqui divulgando tudo, criando, tentando criar algumas coisas, existe já um outro lado gerando um medo. Impressionante isso, porque o cara ganha em cima do medo. Porque você pega pessoas que estão ignorantes com o fato, é até que interessante que depois as pessoas vieram conversar comigo, eu fui explicando, não, isso aqui acontece com isso, pai, isso aqui não é tão assim, e você não tem cara que quebra a caixa eletrônica aí para pegar dinheiro, entendendo? Então, tipo assim, você vai ter isso tudo, mas existem pessoas seríssimas fazendo trabalhos sérios. Então está na hora de separar muito bem disso. Então, eu estou só relatando isso aqui que eu acho que esse trabalho que o Taiwan faz, que o Vinícius, quando eu conheci o Vinícius fisicamente, foi no trabalho de explicar o que é o blockchain, como isso se desenvolve, como isso vai impactar na vida das pessoas, eu acho muito interessante mesmo. E, tipo assim, eu estou muito fechado com vocês, pode ter certeza disso aí, cara. Foi só um... É interessantíssimo. É interessantíssimo você colocar isso, porque é um movimento forte. O mais interessante ainda, tem coisas que é mais potente ainda, é que as próprias pessoas utilizando o Bitcoin hoje, ele virou uma ferramenta especulativa do mercado, de pessoas que sempre foram do mercado financeiro. Embora ele é uma tecnologia aberta, de livre acesso para quem quiser, isso vai acontecer sempre, ele está salvando vidas na África, ele está salvando vidas na Índia, ele está salvando vidas na Venezuela. Então, é como a internet. A internet, com certeza, o Tim Berners-Lee imaginou que ia ter 1 bilhão de gatinhos aparecendo na internet com GIFs. Ele criou ela para isso. É claro que não, né? Mas vai ter. Assim como o Bitcoin, vai ter galera que vai especular. E blockchain vai ter. Agora, essa indústria do medo, ela é a base da indústria do modelo tradicional, né? E, em especial do modelo financeiro. O modelo financeiro é baseado no medo, na escassez, né? Total, né? A economia, a ciência da escassez. Verdade. Do que eu chamo de velho mundo, né? O Taiwan, você me estoura essa história de transações aí, por favor. Como? Abre Abrir transações, aqui, né? Isso, abre transações.
muito interessante aqui em transações é o seguinte: embora a dinâmica de uma moeda monetária tem muito pouco a ver com a dinâmica de uma criptomoeda, correto? Que são coisas diferentes, né? Já tem gente querendo criar, quer dizer, já criando formas de materializar criptomoedas. E uma especial, aí eu vou pedir para você tirar o share da sua tela, Taiwan. Uma especial, que aí eu vou compartilhar com vocês aqui, chama-se OpenDime, né? Deixa eu só achar aqui. Está aqui. Olha que interessante. Vocês estão vendo aí, galera? Agora abriu. Show. Super legal. Estão vendo aí? Maia, Tony, Letícia, Rodrigo, enfim. Tá, então o que acontece? O que vocês estão vendo aqui é um pendrive. Vocês estão vendo aqui? OpenDime. Dime é centavo em inglês, né? Então, é centavo aberto, né? Aqui você pode colocar o valor que você quiser de Bitcoin e transacionar. Outro dia a Letícia perguntou assim, mas vem cá, e quem está offline, que não conhece nada de internet, não é virtual, as pessoas já estão pensando em soluções assim. Então, o OpenDime só circula Bitcoin. E detalhe, você só precisa de um acesso Wi-Fi rápido para fazer um breve registro, né, no blockchain. Você bota isso no PC, no Note, né, como você bota um pendrive, não precisa ter um big acesso à internet, basta um Wi-Fi qualquer. Você faz um registro lá, aparece a chave pública de transação disso aqui, correto? A chave privada, você só vai saber se você inutilizar isso aqui, porque isso aqui não é utilizado uma vez, isso aqui não é utilizado sempre, não. Você usa isso aqui como se fosse uma moeda mesmo. Aquela coisa dos 10 reais que eu peguei, você vai, né, paga alguma coisa. Então você pega esse pendrive e o valor que está contido nele em Bitcoin, você adquire ou paga alguma coisa com ele e inutiliza. Quer dizer, você não utiliza mais esse pendrive. Isso já é passado para a pessoa. Correto? Quer dizer, essa é a forma que encontraram de circular Bitcoin offline. Escalar ele, né, para quem não está virtualmente, offline. E isso, possivelmente, vai ser uma das coisas que nós vamos olhar para a E2C também. Correto? Mas offline precisa muito da internet, no caso. Nesse caso aqui, para isso circular, você não precisa estar plugado na internet o tempo inteiro, né? Ou seja, a transação não é feita na internet. Você coloca esse pendrive, né, que eles chamam de USB drive, né? Você bota esse pendrive num PC qualquer, num Note qualquer, correto? Tem um mínimo de acesso à internet e aí você registra no blockchain do Bitcoin que você vai fazer uma transação com o valor que está expresso ali, com a chave pública, né? Acabou. Feito isso, você já passa você já passa esse valor para a pessoa, correto? Ou se a pessoa não quiser o valor que você passa na hora, você só assinala para qual carteira que você quer passar, né? Para qual chave pública da carteira que você quer passar e entrega esse pendrive para a pessoa. Entendeu? Você entrega para a pessoa. Então, essa é uma forma de que as pessoas já estão começando. A gente está só no início mesmo, né? Na germinação da história ainda. Entendeu? E aí, eu quero ver, Tony, o cara que falou isso no congresso, aí, no evento de seguro aí, eu quero ver esse cara falar mal disso aí, dizer que isso aqui é coisa de terrorista, entendeu? Isso aqui é coisa de criminoso. Não, mas ele vai continuar falando mal, porque ele quer especulação, ele quer especular o medo. Então, tipo assim, são as coisas que vão acontecer, tá entendendo? Por mais que a gente tente e que a gente vá fazer coisas
diferentes, sempre tem aquelas pessoas que não querem, como a gente conversou na jornada anterior, a coisa da evolução, a coisa de não querer evoluir. Então isso aí é normal. Então, o maneiro é que, tipo assim, tem um grupo de pessoas que está a fim de fazer, isso aí que basta. Então que vier e a gente vai fazer. Então, aliás, estamos fazendo. E a questão tecnológica, assim, depois da chegada de PCs, né, Windows, telefones que fazem todo tipo de coisa, eu percebi o seguinte: o que antes era praticamente você falava, gente, como é que as pessoas vão usar isso? Pessoas que às vezes não sabem nem ler. E você vê, qualquer um usa um telefone, um smartphone, qualquer um abaixa um aplicativo, todo mundo está fazendo esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade no comecinho, né? Até alguém dar uma ensinadinha assim, aí depois o negócio deslancha, né? Eu acho que é uma coisa que realmente não tem como fugir. E tem uma coisa interessante em relação a isso, que é onde eu fico ainda mais impressionado com o tal do Satoshi Nakamoto. O Bitcoin ele não precisa de internet para transacionar. Eu posso ter ele com um Samsung, daqueles mais baratos que existem no mundo. Eu consigo usar a rede blockchain do Bitcoin. Ele pensou nisso. Ele pensou nessas soluções porque o objetivo dele era criar uma moeda para as pessoas, não era para criar uma moeda especulativa que vai deixar um monte de gente bilionário. É uma moeda para transacionar as pessoas. Então, tem pessoas que estão na África, que aqui no Brasil também tem lugares que não tem internet, mas que tem acesso à rede de telefone, e você consegue criar sistemas onde essas pessoas também conseguem transacionar através de SMS. Isso já está sendo usado em alguns lugares. Tá? Via SMS. Ah, mentira. Sério? É verdade. Caraca, gostei muito disso. Tô mega inspirada, gente. Então, tô falando muito. Mas eu gostei disso, do que você mostrou, Vinícius, e do... Então, vamos falar agora do SMS. Gente, genial. Que agora vai se empolgar. Esse grupo do OpenDime é super interessante. É um brasileiro que criou. E eles trabalham só nessas soluções offline e nesse tipo de coisa. É bem legal que eles fazem. Isso que interessa também bastante, né? Porque como é que vai chegar nas pessoas que não têm acesso à internet? Então, como é que eles vão se apropriar? Não tem como. Justamente. Então, o Vinícius chegou a me mostrar o vídeo sobre esses brasileiros, né? Eles gostam de trabalhar, inclusive, em cima do hardware, quer dizer, uma forma de tangibilizar aquilo que a gente tem até dificuldade em entender, né? Então, gente, vamos lá. A gente vai, daqui a pouco a gente não parece, passou rápido, né? Daqui a pouco a gente vai uma horinha. A ideia nossa nesse nosso experimento é tentar fazer o 2 em 1, né? 1 hora de cada encontro. O outro fez 1h15. A gente pode até extrapolar, porque o papo está interessante aqui, a gente pode até ir um pouquinho mais. Mas, de qualquer maneira, se vocês acharem que é legal, o Taiwan pode, de repente, voltar à tela dele, fazer o share da tela dele, para a gente explorar, fazer mais conversas ali em cima. Ou não, a gente pode ir para qualquer lado aqui nessa conversa. Fique à vontade. Eu acho que tem alguma coisa, acho que eu posso abrir aqui de novo, que tem uma questão bem interessante aqui que eu queria ter mostrado e agora eu lembrei eu abri aqui, que vai um pouquinho no que a gente tem falado, né? do que é moeda e de como moedas representa vários tipos de coisa, e tem tudo a ver com o E2C que a gente vem conversando, que é os tipos de transações que existem, né? Então, tudo que está presente numa transação. Taxas, vale presente, empréstimo, avaliação, elogio, reprovação, bônus, desconto, interesse, compra, mudança de estado, enfim.
são várias coisas que podem representar uma transação de moeda. Várias coisas podem representar uma transação de moeda. Isso tudo vai estar presente, vai estar linkado à intenção que a gente tem na moeda, na criação do valor da moeda, na proposta de valor que a E2C tem. Isso está tudo vinculado à proposta de valor de cada uma das moedas. Então, é super interessante prestar atenção nisso. Esse ponto que você colocou aí, Taiwan, é muito, muito legal, muito interessante. A gente vai conversar muito sobre isso. Porque, primeiro, somos analfabetos nesse sentido, né? Assim, estamos viciados em entender, condicionados, nem viciados, nós estamos condicionados a entender que moeda é moeda monetária, ponto. É uma moeda monetária ligada ao país que você mora, no caso aqui é o real, não é isso? Estamos condicionados a entender que moeda monetária é escassa, correto? Não é abundante, que só quem tem muito é que tem poder, não é isso? Então, são várias questões que a gente tem que desconstruir aqui, desprogramar e desintoxicar. Porque se a gente não fizer isso, a gente fica com dificuldade de entender isso tudo aí, entendeu? Porque fica parecendo que tudo que a gente está falando aqui é fantasia, utopia, parece que está uma coisa muito longe, distante, quem sabe daqui a um século, coisa e tal. Não, a gente está falando de uma coisa que já vem acontecendo há anos, quase uma década, né? Só agora, em termos culturais, está começando a ser percebido como tecnologia social para com pessoas, né? Então, tudo isso que o Taiwan abriu aí, a gente vai conversar bastante, né? Isso é super interessante, porque cada uma das moedas que eu citei, ela passa por esses processos todos, né? Quem são as partes envolvidas no processo, se é uma parte só, se é duas, como é que funciona a operação, então, se é uma operação de crédito, uma operação de débito, enfim, são várias áreas, e aqui, inclusive, tem quem é permitido transacionar. Se você olhar para porque eu falei da universidade, por exemplo, você não é permitido você transacionar créditos que você recebe de aulas que você faz. Você não pode emitir nenhum tipo de crédito. Quem emite é a universidade. O professor não pode emitir. Ele dá uma nota para validar um crédito. A emissão de quem faz o crédito é a universidade. Então, isso tudo são coisas que são olhadas. Essas duas coisas foram construídas e que estão presentes nesses processos. E aí a gente começa... A grande questão é o quê? Que eu acho que é a forma mais simples de você ver isso. Se você olhar para a informação, quem tinha autoridade sobre a transação, a emissão de informação antes da internet, eram os jornais, a revista e a televisão, os grandes players, digamos assim. Então, essa autoridade ela era totalmente centralizada e as pessoas usavam isso para manipular realmente a informação que circulava, né? Quando a internet foi chegando, essa autoridade ela foi sendo desmembrada, né? Ela foi passando cada vez mais para a mão das pessoas e hoje em dia a informação circula livremente, né? As pessoas se interagem e transacionam informações. Inclusive, o principal meio hoje de você se informar é através, normalmente, de pessoas que você interage e você vai entendendo as coisas, porque os grandes meios já não conseguem acompanhar isso. Agora, olhando para a criptomoeda, o que acontece? O valor hoje é controlado, a emissão e a transação de valor ela é controlada por grandes instituições. Os bancos, o governo central, universidades, enfim, todas essas moedas que têm valor para a gente são controladas por grandes players. Porque a gente não tinha condições tecnológicas de criar meios alternativos que fossem eficientes. E aí que está a grande sacada do blockchain, da criptomoeda, e do porquê que ele é tão importante para propostas de valor como da estação. Porque a estação tem uma proposta de ser um ambiente distribuído, abundante, com fluxo, e aí como o valor circula no meio disso tudo, sem uma estrutura que também esteja de acordo com essas intenções, né? Não era possível. Era escasso ainda, porque é uma troca simples, como eu falei, né? Ela dificulta, ela não expande com tanta capilaridade. Agora, com a criptomoeda, ela fez isso. Ela deu poder para as pessoas de criar formas de transacionar valor. Então,
estamos falando de uma mudança muito grande na forma do valor circular entre as pessoas. É o paralelo com a internet fez com a informação. Acho que é a forma mais simples de ver isso. Só que tem toda essa... exige um entendimento, né? Exige um entendimento de saber como isso é, porque a gente não sabia, nunca foi ligado a isso, né? Uhum. Então, mas aí liga também aquela conversa que a gente teve na outra parte, na primeira parte, né? Os tipos de valores que a gente transaciona entre a gente, se a gente está tão acostumado com trocas de uns valores escassos, né? Como que a gente... Quer dizer, é um reaprendizado, né? Assim, é uma redescoberta, O problema não está na escassez da moeda. O problema não está na escassez que a moeda tem, a moeda ser uma moeda escassa. O problema está na escassez do sistema monetário, ser baseado em uma moeda. O sistema tem que ser abundante. A moeda pode ser escassa. Sim, mas o sistema é abundante. Você entendeu o paradoxo que existe nisso? A moeda, ela em si, ela pode ter a emissão dela ser escassa. O que não pode é ter uma moeda controlando o sistema todo. Ou seja, o valor é extremamente abundante. Então, nós temos várias formas de comunicar e transacionar esse valor. Hoje, mas o que eu digo é que até o nosso cognitivo fica afetado por né? Por essa moeda autocrática e controlando. A gente não se permite mais, já não sabe mais, né? O que está lá dentro, porque está tudo sendo trocado naquele valor que foi imposto ali, né? Então, essa é uma nova trilha, realmente, uma descoberta, né? E aí você imagina, como o Vinícius falou, que o Tony fez uma experiência incrível em escrever com uma outra mão, você imagina o potencial de reprogramação e de feedback, de retorno, em você começar a criar moedas e usar, e imagina o que isso faz com as pessoas, quando elas começam a fazer isso, quando elas começam a se empoderar desses processos. É uma questão subjetiva muito potente por trás dessa caminhada do blockchain da criptomoeda. Foi quando eu comentei que eu conversei com a Eveli sobre essas coisas, foi isso. Tem uma questão, isso não nasceu ao acaso, isso emergiu de uma necessidade que a humanidade teve, era necessário, assim como a internet também emergiu de uma coisa que era necessária. Ela não caiu por acaso, não, o sistema precisava, né? Sim. Tem toda essa força de energia por trás, mas precisa, aí que tá. Assim como tem essa força de energia que pode ser usada de uma forma muito potencializadora para as pessoas, tem pessoas querendo usar isso para manter o que existe. Sim. Maia, eu vou te falar um pouquinho rapidamente, porque a gente já vai daqui a pouquinho encerrar. Eu vou te falar rapidamente de uma experiência que eu tive. Quer dizer, várias experiências, mas eu vou falar especificamente de uma experiência que eu tive numa ecovila. Alguém aqui já morou em ecovila? Não, mas morria de vontade. Já fui visitar. Eu já morei em várias ecovilas, de todo tipo que você possa imaginar. Tinha uma ecovila especial que era tão isolada, né? E ela tão autossuficiente no sentido que plantava tudo, tinha riacho, tinha água, tudo que vocês possam imaginar. Que a moeda ali dentro a moeda era o trabalho. Ou seja, se você botasse a mão na massa, seja lá no que for, correto? Você tinha acesso às coisas. Tinha acesso à comida, tinha acesso à bebida, tinha acesso a tudo. A única coisa que não havia restrição é a água. Mas acesso à comida, a roupas novas, ou roupas lavadas, ou coisas do gênero,
tudo dependia de você estar realmente botando a mão na massa e trabalhando todo dia, correto? Então não havia muito espaço nessa ecovila de você ficar olhando os pássaros, por exemplo, né? Você ficar olhando as abelhas voarem de uma planta para outra, ou de você simplesmente tirar uma soneca na parte da tarde. Porque havia uma vigília constante, assim, nesse sentido, né? As pessoas, olha, você não trabalhou, hein? Coisa e tal. E se você não trabalhou, você sabe, né? A gente aqui tem essa política. Então, a moeda era essa. Caramba! Era a moeda. Você me pergunta, tinha algum dinheiro ali dentro? Tinha algum tipo de moeda monetária ali dentro? Se eu disser para você que não tinha, é verdade, não tinha. Não tinha nada. Ninguém tinha dinheiro monetário nenhum ali. Não tinha dólar, não tinha euro, não tinha... acho que era real ainda, já era real. Não tinha real, não tinha nada. A moeda era o trabalho. Se você ficasse sem trabalhar, você ficava sem comer. Nossa. Simples assim. E se ficasse doente? É o tempo, A né? exceção é se você ficava doente. A exceção era essa. Então, essa era a moeda. O trabalho era a moeda. Sem trabalho, você não recebia. Você não podia gastar. Você não tinha crédito. Entendeu? Autocrático, né? Autocrática também. Mas se você e aí você pega isso aí, porque basicamente nós estamos falando de você colocava a sua hora era a moeda, né? Sua hora de trabalho era a moeda. O que acontece hoje em dia? Isso te parece similar a alguma coisa que você vê por aí? Gente, né? A gente vende hora de trabalho. E por isso a gente tem uma moeda que dá direito a gente comer. O empregador compra o nosso tempo, né? Mas, ô Vinícius, e se, por exemplo, você fizesse algum tipo de trabalho, sei lá, vamos supor que você tivesse uma loja virtual e morasse na Ecovila, e você ganhasse uma grana e, sei lá, você sustentasse a tua vida, mas sem contribuir com o trabalho ali na Ecovila. Como que isso funcionaria na Essa Ecovila? possibilidade não existia, porque todo mundo ali... Tipo, você tinha que... Todo mundo ali estava sintonizado no mesmo mindset, na mesma mentalidade. Mindset esse ligado, digamos assim, a uma espécie de anarquismo, sem ser anarquismo, né? Há uma espécie de hipismo, sem ser hipismo, entendeu? A questão toda da experiência ali era não quer mais ter contato com o capitalismo, correto? Embora empregasse uma prática capitalista, embora não houvesse dono, né? Assim, não havia, sabe, André, ali ninguém que comandasse ninguém, mas havia uma vigília entre todo mundo para ver se todo mundo estava trabalhando, entendeu? O que é altamente estressante. Eu acho que é uma merda, na verdade. Vigília constante. Não, ele falou, que eu não entendi o que ele falou. Eu acho que é uma merda. Porque, cara, é um coletivismo, tipo, nossa, é terrível, cara. Porque você... porque você tem que, tipo, pagar para os outros viver, entendeu? Você tem que trabalhar para os outros. Tipo, eu sou muito mais... Assim, eu gosto dessa coisa que a gente está falando em rede, por exemplo, mas eu acho que quando fala da vida pessoal de cada um, a gente tem que tratar com um certo individualismo, entendeu? Porque ninguém pode obrigar o outro a fazer uma coisa, tipo, por exemplo, eu não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu quero dizer, entendeu? Tipo, eu gosto dessa ideia, tipo, de trabalhar em rede, mas eu acho muito perigoso essa ideia de socialismo, porque, igual você falou, tipo, era uma comunidade, mas que tinha prática capitalista, então, tipo, não tinha como isso dar muito certo. Porque, a questão ali era o seguinte, era que o pessoal que fundou essa Ecovila era um pessoal que, primeiro, é um pessoal que viveu os anos 60, 70, ok? Então, viveu essa coisa de ser contra completamente o capitalismo, enfim, frontalmente contra o capitalismo, né? Era um pessoal que tinha uma base marxista, correto? Então, entendia que podia haver, digamos, uma espécie de revolução do trabalho pelo trabalho, né?
mas onde não tinha relação empregado-patrão, mas não existia dono de nada ali. Ninguém era dono de nada. Era só a questão que a moeda que existia é que todo mundo tinha que entender que todo mundo tinha que estar trabalhando o tempo inteiro. Ou seja, o trabalhar ali, no entendimento deles, era uma coisa salutar, né? Ou seja, salutar em que sentido? Era plantar, né? Era colher mel de abelha, era fazer a comida, era tratar da água, era gerar energia, certo? Então, o tipo de trabalho que estava existindo. Agora, isso não significava dizer que não tinha tempo para você fazer outras coisas. Tinha tempo para você fazer outras coisas. Agora, mas o tempo do dia tinha que ser basicamente dedicado a isso, senão você não tinha a noite acontecendo, né? Você não tinha a manhã seguinte acontecendo. Veja, o ponto que me estrangulou não foi nem esse. Correto, André? O ponto que me estrangulou não foi esse. O ponto que me estrangulou nessa experiência específica foi o fato de que não havia espaço para se pensar outras formas de circular, de fazer acontecer, ou de circular qualquer outra riqueza, de gerar outras riquezas, que não fosse aquela que estava ali colocada. É isso que eu penso. Então, assim, nesse sentido, não havia essa liberdade. As pessoas não tinham... Você tentava colocar esse assunto que hoje chamam como é que chamam de encontros de pulso, né? Ou reuniões de pulso, né? Vamos sentir o pulso, vamos, coisa e tal. O que acontecia ali era que fazia encontros de fogueira, ali chamavam de encontros de fogueira. Vamos fazer encontros de fogueira. Né? E é bonito uma fogueira. Eu ficava mais olhando o fogo do que a conversa. Porque é bonito, né? Aquela fogueira toda bonita assim, pá. Era bonito, às vezes não conseguia nem ouvir o cara estava longe, não tinha microfone, o cara falava baixo. A fogueira mais interessante. Então o cara falava baixinho, você ficava olhando para a fogueira, assim. Era uma coisa meio assim, né? Mas foi uma experiência muito legal, cara. Foi uma experiência em Minas, entendeu? Isso me fez pensar uma coisa, quer dizer, na verdade, não se deixava acontecer os processos, né, como eles poderiam acontecer, né, que nem eu vejo aqui em casa, é bem complicado, né, e na escola dos meus filhos, que é uma escola que eles dizem que é escola democrática, né, então acontecem coisas assim, fora da ordem, e elas não são vistas como uma coisa ruim. Então, por exemplo, pessoas não fazerem aquilo que deveriam estar se fazendo, acontece em todo lugar, certo? Mas o que acontece? O pessoal senta ali e dá uma enxergada em como se poderia ir dali em diante, para frente, naquela condição, com aquelas pessoas, né? Reconhecer cada um, né? Meu marido, por exemplo, ele iria passar fome lá. Porque ele é músico. Ele não para de tocar violão um minuto. Ele não consegue ver outra coisa a não ser o violão. É uma coisa impressionante, assim. Mas a música não seria uma forma de... Sim. A música é diversão, entretenimento. Né? A questão assim, tudo que podia, digamos assim, ser entendido como riqueza para essa covila era aceito como prova de trabalho, vamos botar dessa forma. Correto? Era aceito como prova de trabalho. Sim, mas deixa eu só te interromper. Se o seu marido tocasse um violão fantástico e todo mundo... Era a prova de trabalho dele, seria essa. Né? Não teria problema. O meu questionamento, Maia, foi que não havia espaço para questionar a forma colocada. Entendeu? E que então, era, isso que eu era estava muito fechada. Só isso. Por exemplo, se vocês não fizessem o que tivessem que fazer, vocês não teriam luz, sei lá, água ou comida e tal. Mas por que não deixar o pior acontecer e não ter mesmo para partir desse ponto para se olhar para onde ir? É isso que eu estava falando. Eu não sei se eu expliquei direito. Por exemplo, tem a crise para mudança, né? Que a gente estava falando antes. Exatamente. Exatamente.
Virou uma coisa imposta, né? Tinha que se fazer daquele jeito e pronto. Não se deixavam as crises acontecerem, né? Nessa reunião, nesse encontro da fogueira, eles falavam uma coisa, que o círculo tinha que se manter perfeito, né? Ou seja, para ele se manter perfeito, todo mundo tinha que estar sendo contemplado. E para todo mundo ser contemplado, aqueles trabalhos que estavam existindo ali desde sempre, né, desde a fundação, não podiam deixar de ser feitos, né? Embora pudesse agregar outras provas de trabalho à dinâmica. Só que a forma de fazer, mais uma vez, a forma de fazer, a forma de circular a moeda era aquela e acabou. Ou seja, então era um sistema fechado e nem todo mundo podia entrar ainda. Fechado com poucas frestas, né, para o novo acontecer. Não, né? com poucas. E tudo ainda era numa dinâmica não de dissenso, sabe, mais, sim de consenso. Ou seja, se seu marido, vamos supor, tocar violão lá, correto? E alguém tivesse uns votos lá, né, dizendo assim, pô, não, sei lá, o marido da Maia não toca um violão tão bom assim, não. Assim, eu acho que ele faz mais barulho do que música. Uhum. Então pode ser, se na votação ele não ganhasse, ele poderia continuar tocando violão, ninguém ia proibir ele. Mas certo? ele ia ter que fazer outra Mas coisa. isso não valeria mais como prova de trabalho lá dentro da Ecovila. Uhum. Bem, gente, é isso. Eu só fiz a provocação para vocês entenderem que existem vários tipos de moeda, né? Que a moeda não é uma só. E eu acho que esse encontro hoje foi realmente, mais uma vez, para variar, todos os encontros são muito bacanas. Esse ficou muito bacana. Vocês gostaram desse experimento 2 em 1? Acharam interessante? Eu gostei. Legal. Fica num Gostei. com um intervalo que é rápido e passa rápido. A gente, né, passou de repente um pouco mais agora, extrapolou um pouquinho mais esse final, mas também a gente extrapola se quiser, né? Porque assim, não que a gente vai fazer esse 2 em 1 sempre, toda semana. Eu acho que vai ter uma semana que a gente vai querer fazer a criptotrilha D2C à parte, ter lá pelo menos 1h30, 2 horas para a gente conversar com mais calma. Acho que isso vai acontecer, mas eu acho que foi uma experiência legal. Vocês gostaram da experiência? Gostei, porque a gente pega um dia só para as duas coisas, é bom. Isso. Tem outras coisas também durante a semana, né? Tá. É. Então, beleza. Vamos ver. De repente, a gente repete semana que vem. Correto? Então, galera, se vocês quiserem falar alguma coisa antes de encerrar, que eu já encerro aqui. Não, tranquilo. Então, Feliz aniversário! Acho que era isso aí, galera. Foi muito bom. Muito, muito bom. Obrigadão aí. Tamo junto aí, pessoal. Até a próxima. Bom restinho de semana aí. Aproveita o congresso aí, Tony. Vende muito seguro pra galera. Não. Depois tudo aí, isso vai dar treta com eles, pode ter certeza disso. Vai desbancar. E lembrando o seguinte, pessoal, semana que vem vai ter um encontro aberto, polinizador, virtual, da Criptojornada. Vamos ver se a gente consegue trazer pessoas novas aí. Tá? Para a gente ter mais ruído, mais estranheza. Quanto mais ruído e estranheza, melhor. Tá, galera? Tá bom. Beijo, então. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau. É.